Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Aleluia, quem cumprimenta aqui é o seu irmão em Cristo, sofredor do Evangelho, junto com todos vocês. Todo mundo já sabe, desse meu bordão. Sofredor do Evangelho junto com todos vocês. Todos sofrem, por Jesus, por carregar a salvação, por carregar a palavra de Deus em nossa vida e se esforçar para viver ela, E é o que a palavra diz, o que Jesus falou: o mundo odeia vocês porque odiou eu primeiro. O mundo odeia, nós por falar a verdade, por carregar a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, O mundo aí que não é cristão, ele reconhece quem é servo de Deus, quem não é. Eles sabem muito bem quem serve a Cristo, quem não serve. Porque o crente, ele tem uma identidade. A identidade do crente é se vestir diferente, Se o crente vestir como o mundo veste, ele já perde a identidade de Cristo, perde a identidade do céu, e as pessoas mundanas olham e vê e perguntam: tu é crente? Desse jeito? Mas tu tá julgando? Não, eu não julgo. A palavra me dá permissão e autoridade para falar que aquela pessoa não está enquadrada na palavra do Senhor. É a palavra de Deus que julga. Tem gente que fica com raiva do pregador, da pregadora, por falar a verdade. Mas não fique com raiva dessas pessoas não, porque eles estão pregando o que está na Bíblia. Agora, se você se ofende, é por causa do seu pecado que está incomodando você e fazendo você ficar dessa forma, em não aceitar o que está na Bíblia e continuar no erro e no pecado, não é verdade, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o tempo de Deus na nossa vida. Há um tempo para tudo, Aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes, ele passa... Eclesiastes fica perto vem Salmo, vem Provérbios e depois Eclesiastes. Glória a Deus, que diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que fica debaixo do céu? A terra. O céu fica em cima, E a terra embaixo. E eu vou repetir novamente para você entender. O título diz assim: há para todas as coisas o tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou então vamos tirar o debaixo do céu e vamos colocar: há tempo para todo o propósito de Deus na terra. Irmãos, é interessante isso, porque a reflexão que eu quero dar aqui para vocês é sobre o tempo de Deus em nossas vidas. O tempo de Deus em nossas vidas nos leva a compreender que o tempo dele não é o mesmo que o nosso. Que o relógio de Deus não é igual ao nosso relógio. Deus trabalha da forma dele, do relógio dele, e não do relógio nosso. O tempo dele é diferente do nosso. Então o tempo de Deus é perfeito.
e segue esse ritmo que muitas vezes não conseguimos entender. Mas o que é essencial para o cumprimento dos seus propósitos em nossas vidas? É a paciência, a confiança, a esperança. Então, tudo isso são virtudes que podemos cultivar e ao refletir sobre o tempo de Deus. Nós reconhecendo que cada fase tem um propósito único e que sua sabedoria guia todas essas coisas. O tempo divino de Deus é tremendo, irmãos. Ele é perfeito e comparável, o tempo de Deus. O tempo de Deus não é medido por relógios, por calendários, mas sim pela sua vontade e propósito. Então ele opera em momentos oportunos. Hoje você está ouvindo a reflexão da palavra de Deus. A qualquer momento, Deus vai operar na tua vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser segunda, pode ser terça. Então, o tempo de Deus assim, é rápido para agir na vida do crente. Às vezes Deus nos surpreende com o tempo dele na nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, o tempo de Deus vai demorar, mas se Deus quiser agir no tempo dele agora, ele age na tua vida. Nós temos um valor muito grande para Deus, irmão. Então, o tempo de Deus, ele opera momentos oportunos, como eu falei para vocês. Não necessariamente quando esperamos. Deus é Deus de surpresa, né? Esse Deus é tremendo, irmão. Deus surpreende o crente. Quando mais Deus surpreende o crente, o crente tem uma emoção tremenda, sente uma alegria tremenda, porque Jesus, ele faz surpresa para os seus, quando no momento em que você nem espera acontece. Jesus gosta de fazer isso. Jesus gosta de surpreender os filhos dele, porque ele surpreendendo os filhos deles, ele vê a alegria do servo dele, ele se alegra também. Oh, glória, aleluia. E também tem que ter confiança. Confiança é esperar o tempo de Deus. Ao confiar, eu e você, no tempo de Deus, aprendemos a esperar com paciência. Irmão Feliciano, paciência é uma coisa que eu não tenho. Mas se você pedir, Jesus dará paciência para você esperar aquela promessa. Seja quantas promessas Deus te fez. O profeta pode até se desviar, mas a promessa de Deus está em pé, porque foi ele que falou, não foi o homem. Deus honra a palavra dele. Então peça paciência, que Deus dará paciência para você. Deus é especialista em dar paciência para quem pede. Então, a gente tem que aprender a esperar com paciência e com fé também, porque se você não tiver fé, você não tem paciência. Então, sabendo que ele tem o controle das coisas, de todas as coisas. Deus tem o controle da tua família, irmãos. Deus tem o controle da salvação da tua família, do teu parente, do teu casamento. Deus tem o controle disso. Deus tem o controle da vida do teu filho que está na droga, da vida da pessoa que está no lesbianismo, do homossexualismo. Deus tem o controle das pessoas de nossa família. Deus tem o controle disso. Por isso que nós temos que se alegrar no meio das dificuldades. Que o tempo dele está chegando para mim e para a tua vida. O tempo dele está chegando para mim e para a tua vida. Tu crê?
Então fala: Senhor, eu creio e tomo posse dessas palavras em nome de Jesus. Já tem outras coisas também que o propósito de Deus tem em cada fase. Cada momento da vida tem um propósito. Mesmo que não compreendamos ali naquele momento do presente, a fé, eles nos ajuda a aceitar as diferentes estações e aprender com elas. Então a importância dessa reflexão que eu estou dando para vocês é a paciência, a sabedoria, esperar no tempo do Senhor, né? Então você tenta refletir sobre o tempo de Deus, porque se a gente refletir sobre o tempo de Deus aqui, nos ajuda a desenvolver essa paciência e a compreender a sua sabedoria, que muitas vezes, irmãos, está além da nossa compreensão, não é verdade? A paciência, né, o tempo de Deus, né, as coisas de Deus evita a ansiedade. Você tem que evitar a ansiedade e saber esperar o tempo de Deus. Quando você confia em Deus, aí sim podemos evitar a ansiedade, o desespero, sabendo que Ele está no controle e que tudo acontece no momento certo. Tenha paciência. Às vezes você olha assim e não vê nada acontecendo fisicamente. No meio da tua família, no teu casamento, no meio dos teus filhos, você não vê nada ali fisicamente. Mas há uma batalha tremenda entre os anjos e os demônios. Tudo isso através da tua oração. Tudo isso através da tua perseverança. É necessário que o crente não veja esse momento para ele poder acreditar e buscar o Senhor. Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu vou buscar o Senhor mais ainda. Irmãos, há uma batalha tremenda para Deus salvar a nossa família, para Deus livrar, para Deus fechar a cova, para Deus cortar o laço do diabo. Então, buscar Deus, esperar o tempo de Deus, evita. Você tem que evitar a ansiedade. Então, se você confia em Deus e crer no poder da oração, no Jesus que você serve, você evita isso, ansiedade e desespero. Porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Se Ele não tivesse no controle da tua vida, tu estaria morto e morta pelas afrontas do diabo. O tempo de Deus faz a gente crescer espiritualmente. O tempo de Deus nos ajuda a levar maior crescimento espiritual, irmão. Nos ajuda a entender a sua vontade e também nos ajuda a alinhar nossas vidas com seus propósitos. Eu vou lhe dizer como você deve viver no tempo de Deus. Primeira coisa para você viver no tempo de Deus. Como viver no tempo de Deus? Vou lhe dizer, a primeira coisa é buscar a vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus em todas as áreas da vida e fundamental para vivermos em sintonia com o seu tempo. A segunda coisa é você priorizar a fé e a oração. Através da oração, Deus vai te dando fé. Deus vai te dando fé. Não deixe o desânimo te atrapalhar.
A carne não quer que você ore, a carne não quer que você leia a Bíblia, a carne não quer que você busque a Deus. Junto com as forças malignas do diabo, aí você não consegue vencer se você não tiver atitude. Tenha atitude, se levante. Que Deus vai agir através da tua oração. Satanás sabe as armas que Jesus nos deu. E Satanás não quer que você use essas armas, que é a oração, a perseverança, a persistência. Então, priorize a fé e a oração. A fé e a oração, irmãos, são ferramentas essenciais para cada um de nós se conectarmos com Deus. E aí sim entendemos os seus planos através do Espírito Santo. A terceira coisa, valorizar o presente. O presente agora que estamos vivendo. Viver o presente com gratidão e consciência. Então isso, aproveitando cada momento como uma oportunidade para crescer e aprender com o Espírito Santo. Se você parar e refletir tudo o que eu disse sobre o tempo de Deus, somos convidados a confiar plenamente nos seus planos, desenvolver paciência e viver cada momento com propósito e gratidão a Deus. A gente sabe que o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. E nós, se alinharmos com ele, encontramos paz, sabedoria. É a certeza de que ele está trabalhando em nossa vida, em teu favor, em meu favor. Então, o tempo de Deus é tremendo. Tudo ocorre no tempo certo, segundo a vontade de Deus Pai. Nada foge do olhar de Deus, irmãos. Jesus está vendo a situação que tu passa. A Bíblia fala que Deus contempla o bom e o mal. Pessoa que faz o bem, pessoas que fazem o mal. Você já teve essa sensação de que as coisas não acontecem no tempo certo? Ou que a resposta que você espera demora a chegar? Você já teve essa sensação? Talvez seja uma porta que não se abriu, uma mudança que você desejar que ainda não aconteceu, ou até uma perda que deixou muitas perguntas no ar. Então, esses momentos podem nos deixar frustrados ou até inseguros. Mas eles são a parte da vida. Afinal, todo mundo sabe que viver também significa lidar com a espera, com os desafios, com os problemas e muitas vezes com a falta de controle sobre o que está por vir. Mas a boa notícia é que quando nós, irmãos, enfrentamos essas incertezas, Deus está no controle de todas as coisas. Então, Ele age com perfeição, mas no tempo certo, de acordo com o seu propósito, como está escrito no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2, que você pode ler aí. Para tudo há uma ocasião certa, que diz assim a Bíblia. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 2, eu vou ler aqui para você. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então essas verdades, irmão, nos lembra que Deus não está limitado pelo tempo como
nós estamos. Então ele é soberano e conhece o momento ideal para cada coisa. Agora em Eclesiastes 11 que diz assim, Eclesiastes 11 diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Mesmo que as circunstâncias nem sempre façam sentido para nós, podemos confiar que Deus vê o quadro completo, né? Então ele sabe exatamente o que está fazendo. Não precisa você se desesperar, irmãos. Deus sabe o que está fazendo. Nos momentos difíceis, né? Como quando algo que esperamos muito não chega, ou quando perdemos algo importante. É natural isso, porque sentimos dúvida. Ainda assim, somos convidados a confiar que há um propósito maior por trás de tudo isso. Mesmo que agora seja difícil de você enxergar. A maneira como devemos praticar isso na nossa vida é tendo fé de que Deus, e confiando na sua palavra, vai agir. Assim como Ele está a par de tudo o que acontece com vocês, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, com seus filhos, Ele também sabe de tudo que acontecerá mais para frente. Tu sabe o que está acontecendo no presente, mas depois de amanhã tu vai saber o que vai acontecer? Não. Então Deus já vai agindo para dar livramentos de morte, de assalto, de várias coisas. Então Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente, Ele já dá o livramento. Veja que o apóstolo Paulo, ele nos encoraja nestes momentos difíceis e de dúvida que alguns crentes têm, que em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz que não nos aconselhemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimamos. Então isso significa que devemos permanecer firmes, fazendo o que é certo, enquanto eu e você confiamos que Deus cuidará do restante. Se você está buscando algo de Deus, mas não sabe quando acontecerá, eu quero dizer para você em Salmo capítulo 27, versículo 14, que diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esperar no Senhor não pode ser fácil, mas é um exercício de fé que nos ajuda a crescer espiritualmente a cada dia. Enquanto confiamos em Deus, aí sim aprendemos mais sobre a sua fidelidade e o amor por nós que Ele tem por cada um de nós. Já para encerrar aqui, irmãos, lembre-se de uma coisa: Deus está no controle e fará tudo no tempo certo. Confie nele, creia nele, deposite a sua fé, a sua confiança, lance toda a ansiedade diante do Senhor e continue firme no caminho que Ele propõe para você, que Ele tem para você, e no momento certo, o tempo de Deus resplandecerá sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e não esqueçam de dar o seu like. Glória a Deus. Você que quer entrar no nosso grupo, né? Aí eu vou postar aqui o link nos comentários. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor.